Então, a gente vai começar a apresentação. Tem algum... Então, a nossa reunião do Departamento de Clínica Médica, dos temas relevantes da prática clínica. Fico bem honrado em apresentar esse caso clínico dentro desse tema, dispneia em tempos de Covid-19, diagnóstico diferencial das doenças reumáticas. Então, no nosso caso, é uma mulher, 26 anos, branca, natural e procedente da Grande São Paulo, morava em Cotia, divorciada, tinha ensino superior completo, trabalhava em escritório com análise de dados, era TI, e ela procurou um pronto atendimento por uma dispneia importante há 6 dias. Essas informações iniciais foram todas retiradas de um relatório de transferência, né, interhospitalar, e que referia assim, uma tosse seca há 6 dias, sem febre, com dispneia aos mínimos esforços. Ela já tinha tido contato com colegas de trabalho com Covid-19 confirmada e no relatório não tinha nenhuma informação sobre antecedentes pessoais. Ela procurou o serviço com uma dispneia importante, estava saturando 88% em ar ambiente, estava hipertensa, 170% e 22 minutos de mercúrio, taquicárdica. Foram feitas medidas iniciais para a dispneia, né, inalação, furosemida, VNI, mas sem sucesso, ela precisou ser entubada. Então, para contextualizar, isso foi no dia 18 de março, bem no início da pandemia aqui no nosso estado, e essa era a tomografia inicial dela. O laudo falava de um vidro fosco, bilateral multifocal, extenso, e pelo contexto epidemiológico, né, já tinha contato com os colegas confirmados, foi pensado uma pneumonia viral pela Covid-19. Foi iniciada a antibiótico terapia, ceftriaxona e claritromicina, e o antiviral, oseltamivir. Ela veio encaminhada aqui para a UTI da infectologia do nosso serviço no mesmo dia para cuidados clínicos. Na avaliação inicial, tratava-se de uma paciente jovem, estava sedada entubada, sem drogas vasoativas, estava bem anasarcada. Chamava atenção no exame físico essa hipertensão, uma PA de 174 por 108, e no exame pulmonar, estertores bilaterais até ápice pulmonar. Ela saturava 96%, mas com uma FiO2 de 100%. Externos, tinha uma HB de 8, chamava atenção também a mais baixo, a gente gostaria que vocês entrassem nesse site, que é o gg.gg/reumato-covid1, para responder essa primeira pergunta. Por enquanto, a gente tem só apenas 2 respostas. Só repetindo, então, o site é gg.gg/reumato-covid1. Essas perguntas são só para iniciar a discussão e, né, eu não vou responder aqui. Depois, ao longo das apresentações, a gente vai comentar as perguntas e as respostas, né? Aqui, a maioria, então, dos participantes colocou Covid-19 e uma parcela colocou edema agudo pulmonar hipertensivo, ninguém colocou síndrome pulmão-rim e nem TEP. Então, diante dessa avaliação inicial, quais foram as hipóteses diagnósticas na UTI aqui do serviço? Foi pensado numa pneumonia viral, então Covid-19 ou H1N1, uma congestão por hipervolemia, uma síndrome nefrítica, né, tinha uma hipertensão, uma alteração aí da função renal, ou até mesmo uma hemorragia alveolar com aquela alteração pulmonar e a anemia. Foram solicitados, né, PCR da secreção traqueal tanto para Covid-19 como H1N1 e exames gerais um suporte intensivo. Essa aqui é a radiografia inicial da paciente. Ela não foi considerada assim estável, né, para realização de tomografia logo que chegou. Aqui dá para notar um infiltrado intersticial bilateral, aquela entubada, catéter venoso central, acho que sem grandes outros achados. A paciente evolui com uma piora da pressão nesse sangue de nitrocruciato endovenoso e uma piora da função renal, né, sendo iniciada hemodiálise, e uma piora da anemia. Os principais exames, então, a PCR para os vírus, né, o Covid-19 e H1N1 de secreção traqueal vieram negativos. A urina 1 tinha coletada por sonda 10 leucócitos por campo, um eritrócito, 6 cilindros, sem outros achados. E aqui os exames dos primeiros 2 dias, 3 dias, uma redução aí do HB até 5,7. Creatinina também piorou, até 4,41 sendo iniciada a diálise. Chamava a atenção que, apesar da piora da creatinina, o potássio sempre mais baixo.
o DHL bem aumentado, 671, e a aptoglobina é consumida, 16,8. E foram identificados no dia 19 aqui esquizócitos em lâmina de sangue periférico, que depois foram quantificados em 2,2%. Então, aqui a nossa segunda pergunta. É só entrar no site gg.gg/reumato-covid2. Então, frente ao caso e sua evolução, pode-se afirmar: A. Covid-19 é o principal diagnóstico, mesmo com PCR de secreção traqueal negativo, e deve-se aguardar o tempo para a sorologia. B. A presença de esquizócitos e hipertensão reduz a probabilidade do diagnóstico de Covid-19. C. A biópsia renal é imprescindível para o manejo do quadro. E D. É imperativo o uso de corticoide para o manejo do quadro. Então, basta entrar no site e responder essa pergunta com uma dessas 4 alternativas. Por enquanto, aqui a maioria dos que responderam colocou a letra B, né, que falando que a presença de esquizócitos e a hipertensão reduz a probabilidade de Covid-19. E aí, empatado, falando que ainda a Covid é o principal diagnóstico, ou então que nós temos que usar corticoide nesse quadro para manejar a paciente. Então, esse caso, depois desses exames, foi rediscutido, ficando como uma anemia hemolítica com esquizócitos, uma insuficiência renal aguda precisando de hemodiálise, e uma insuficiência respiratória aguda com PCR para Covid-19 negativo. Então, esse caso foi interpretado como um não-Covid e foi transferido para o INCOR, que na ocasião era um instituto limpo, né, de baixa exposição, recebeu concentrados de hemácia, manteve-se o tratamento dessa hipertensão arterial com o nitroprusiato e a hemodiálise. Então, aqui a gente está mostrando fotos na época, aí, no quadro que ela descompensou. Então, aqui temos o rosto da paciente, aqui temos a mão em 2 posições. Aqui à esquerda nós temos ela tentando fazer a extensão máxima e à direita tentando fazer a flexão máxima dos dedos. Ela tinha uma incapacidade, né, de abrir totalmente, fechar totalmente as mãos. Aqui do antebraço a gente nota esse brilho, né, característico, mostrando aí um espessamento. E aqui à direita temos uma cianose do 4º dedo, que a gente podemos interpretar talvez como um fenômeno de Renault. Essa é a tomografia que foi feita no INCOR alguns dias depois da admissão. Então, ainda tem um pouco de vidro fosso, mas bem menor, bem menos do que o quadro inicial. Vou mostrar aqui o comparativo só para... Então, à esquerda temos a tomografia inicial e aí 5 dias depois, mais ou menos, a tomo de controle. Então, aqui a terceira pergunta. É o mesmo site, gg.gg/reumato-covid, mas número 3 agora, Covid-3. Diante do exame físico, as imagens que nós mostramos, os exames laboratoriais, que evolutivamente, e essa tomo de tórax também evolutivamente, qual que é o seu principal diagnóstico? Então, letra A, microangiopatia trombótica por PTT, né, púrpura trombocitopênica trombótica. B. Eventos tromboembólicos secundários à síndrome antifosfolípide. C. Uma endocardite com valvopatia mitral, levando a edema agudo de pulmão. E D. Uma esclerose sistêmica com crise renal esclerodérmica. Então, basta entrar no site e escolher a alternativa. Então, aqui temos poucas respostas, mas a 90% dos participantes ficou com a letra D, esclerose sistêmica com crise renal esclerodérmica, e uma pequena parcela, 10%, colocou microangiopatia trombótica por PTT. Nenhum dos que responderam colocaram eventos tromboembólicos por SAC ou uma endocardite. Então, a paciente, poucos dias depois, né, de ser transferida da diálise, ela evoluiu com uma melhora da congestão sendo estubada, e aí ela veio encaminhada para a enfermaria da reumatologia, que está alocada no Instituto de Ortopedia no dia 26. Então, 8 dias depois dessa descompensação. E foi iniciado captopril, 12,5 miligramas por via oral de 8 em 8 horas. Só lembrando que ela aqui mantinha a hemodiálise. Foi feito um ecocardiograma beira-leito no INCOR, tinha uma função sistólica global segmentar preservada, uma boa fração de ejeção.
Ventrículo direito normal, não foi possível avaliar PSAP, né, por ausência da regurgitação tricuspídea e ausência de valvopatias. Na nossa enfermaria, quando é estudada, podendo contar direito a sua história, ela falava que já estava em investigação de uma doença reumática, ela falava uma artrite reumatoide ou um lúpus. Ela tinha uma história de uma artralgia de joelhos com uma redução da amplitude de movimento há 6 meses com edema de membro inferior. Então, chamava a atenção que era uma paciente muito ativa, corria cerca de 5 a 10 quilômetros por dia, né? E por conta desse quadro ela parou de correr. Ela também apresentou aquele espessamento da pele, tanto de mãos e pés, né, com dificuldade para flexão e extensão dos dedos, atrapalhando o trabalho, ela era TI, e ela procurou um atendimento particular, né, com essa suspeita de doença reumática, que passou uma fórmula contendo cloroquina, amitriptilina, alopurinol, ácido fólico, ácido hialurônico, glicosamina, condroitina e sucupira, que é uma erva anti-inflamatória, e não tinha relato nenhum da administração de corticoide. Essa paciente, né, então, 3 meses depois, né, que também dá 3 meses antes da admissão, apresentou uma piora do quadro, apresentando aquele fenômeno de Renault que a gente mostrou na foto. Teve uma perda ponderal importante de 20 quilos em cerca de 4 meses. Agora abri. Consegui sim. Tá bom. Negava doenças autoimunes na família, negava tabagismo, etilismo... Não tá não. Peraí, desculpa. Então, o site é gg.gg/reumato-covid4. Tratando-se de uma paciente jovem, mulher, com espessamento cutâneo difuso, com artralgia, evoluindo com fenômeno de Renault, e agudamente com dispneia, rapidamente progressiva e disfunção renal, com necessidade de diálise. Pode-se afirmar: a biópsia renal é patognomônica para o caso, evidenciando hipertrofia concêntrica em casca de cebola e microangiopatia trombótica. B. Envolvimento cutâneo rapidamente progressivo, atrito tendíneo palpável e anticorpo anticentrômero são fatores de gravidade. C. Está indicado o transplante renal nesse momento. E D. O tratamento padrão é captopril, devendo-se manter a terapia mesmo na disfunção renal. A dose máxima pode chegar de 300 a 450 mg dia, conforme a tolerância da pressão arterial. Então, aqui, por enquanto, 100% dos participantes colocaram a letra D. Ninguém colocou nenhuma das alternativas sobre biópsia, os fatores de gravidade ou transplante renal. Então, qual foi nossa hipótese diagnóstica na enfermaria? Uma esclerose sistêmica, levando a uma insuficiência respiratória aguda, secundária a um edema agudo pulmonar hipertensivo, por uma crise renal esclerodérmica. Foi realizada uma capilaroscopia umbial, aqui é da própria paciente, do terceiro dedo da mão direita, mostrando uma redução, né, da densidade capilar, alguns capilares ectasiados, com microhemorragias. E a pesquisa de autoanticorpos mostrou um FAN, né, um fator antinúcleo de 1 para 320, nesse padrão nuclear pontilhado fino, e anticorpos específicos como esclero-70 e anticentrômero não reagente, e o ANCA também não reagente. Nós otimizamos o captopril conforme a tolerância da PA a uma dose total de 275 mg dia. E aqui a evolução dos exames, ela teve parou de cair o HB, ficou em 8,6, a creatinina ela manteve a disfunção renal e a diálise, porém, com essa dose de captopril não teve valores, né, preocupantes de potássio. A DHL teve uma normalização, assim como uma normalização da aptoglobina com redução do esquiosótomos. Aqui, para posterior discussão com a doutora Ana Paula, a renina dela bastante elevada, de 2.377, o valor de referência até 39,9. De conduta adicional, nós iniciamos a imunossupressão com ciclofosfamida, endovenosa, esquema de pulsoterapia, com uma programação de realizar por 6 a 12 meses, pelo quadro cutâneo dela rapidamente progressivo. E a manutenção da hemodiálise ambulatorial. Essa paciente, então, né, já 4, 5 meses depois dessa internação, segue no nosso ambulatório, teve uma melhora aí do espessamento cutâneo, e a função renal tende a crer que está melhorando, ela está dialisando agora 2 vezes por semana. Então, aqui nossa última pergunta, gg.gg/
reumato COVID-5, sobre o acometimento pulmonar na esclerose sistêmica, aqui abreviado como ES. A pneumopatia intersticial está mais associada à forma cutânea limitada, enquanto a hipertensão pulmonar está mais associada à forma cutânea difusa. B. No screening da doença pulmonar na esclerose sistêmica, utiliza-se prova de função pulmonar completa, tomografia de tórax, ecocardiograma transtorácico e NT-proBNP. C. O achado de vidro fosco em pacientes com esclerose sistêmica implica em acometimento pulmonar pela doença. E D. Não há benefício em utilizar imunossupressão, ciclofosfamida ou micofenolatina fetila na fibrose pulmonar ocasionada pela esclerose sistêmica. A última pergunta, até o momento, 100% a maioria dos participantes colocou a letra B, falava sobre o screening da doença pulmonar utilizando prova de função pulmonar completa, tomo de tórax, ecocardiograma e o NT-proBNP. E uma minoria aqui colocou sobre a pneumopatia intersticial. Você quer rever as porcentagens das outras perguntas? Bem, então eu agradeço aí a oportunidade de apresentar esse caso na reunião. E agora eu passo para a doutora Ana Paula Lupina Sardi, que é assistente da disciplina, para discutir o caso. Obrigado. Eu sou assistente da reumatologia e eu vou discutir o caso tentando focar no tema de espineia e doenças reumáticas. Então, por que da nossa discussão nesse momento? Para a gente rediscutir se toda a dispneia associada a vidro fosco na tomografia é igual a Covid. E por que a reumato discutindo isso, né? Porque a prevalência de doença autoimune na população é bastante alta, chega a chegar a 10% da população, e diversas das nossas doenças abrem o quadro com comprometimento cardiopulmonar. Então, a chance de acontecer isso, que aconteceu nesse caso do paciente não ter um diagnóstico e entrar no serviço de emergência com um quadro cardiopulmonar e ser de base numa doença reumatológica é alta. E lembrar que as doenças intersticiais pulmonares, as doenças reumáticas estão entre as mais frequentes, sendo que a incidência de doença de fibrose pulmonar intersticial, doença reumática, inclusive maior do que da fibrose idiopática. E as doenças reumáticas, elas podem acometer tanto o interstício, quanto causar doenças de vias aéreas, quanto doenças vasculares pulmonares. Então, quando a gente pensa em doenças intersticiais, as principais doenças reumatológicas associadas são artrite reumatoide, esclerose sistêmica, doença mista, miopatia inflamatória e síndrome de Sjögren. Quando a gente fala em doenças de vias aéreas, geralmente artrite reumatoide e síndrome de Sjögren. E quando a gente fala em doenças vasculares, se for TEP, síndrome do antifosfolípide, se for hipertensão arterial pulmonar, esclero, lúpus e doença mista. E quando a gente tem quadros de capilarite, geralmente as vasculite ANCA associadas ou lúpus, né? Lembrar que nem sempre a dispneia é causada pelo acometimento pulmonar. Às vezes a gente tem dispneia por congestão pulmonar, secundário, por exemplo, a insuficiência cardíaca. As doenças reumáticas estão intimamente ligadas às doenças coronarianas, tanto a artrite reumatoide, lúpus, todas as doenças inflamatórias têm maior risco de doença coronariana. Quadros de miocardite, como por lúpus, pericardite com tamponamento, como também no lúpus, podem levar à insuficiência cardíaca e a congestão pulmonar. Outros quadros que podem levar à congestão pulmonar relacionados à ocorrência de emergência hipertensiva ou hipervolemia, como as glomerulonefrites, que as principais doenças relacionadas são lúpus e as vasculites, principalmente as ANCA associadas, e a crise renal esclerodémica, como nesse caso, levando a uma emergência hipertensiva. E aí, como que a gente vai suspeitar que o paciente tem uma doença reumática com acometimento pulmonar? Então, para nós reumatos, os estigmas clínicos são sempre muito importantes, né? Então, a maioria das doenças reumatológicas, elas têm algum estigma clínico, como a gente viu que esse caso tinha. E o padrão tomográfico nos ajuda muito a pensar em qual doença reumática subjacente está acontecendo.
E com essas duas informações, estigmas clínicos e padrão tomográfico, nós temos uma suspeita diagnóstica que nos guia a pesquisa dos anticorpos. Então, juntando padrão tomográfico e estigmas clínicos, a gente vai começar falando das doenças intersticiais. Quando a gente tem um padrão tomográfico de pneumonia usual, como nessa imagem, que tem mais favelamento, o Dr. Bruno vai discutir melhor os padrões, né? A gente tem que pensar em artrite reumatoide. E aí, o que a gente vai procurar de estigma clínico? Nódulos reumatoides ou alterações típicas, como nessa foto alargamento de punho, de metacarpofalangianas. Quando a gente tem um padrão tomográfico de pneumonia não específica, que essa que predomina mais vidro fosco do que favelamento, a gente tem que pensar principalmente em esclerose sistêmica, doença mista, Sjögren e miopatia inflamatória. As quatro entidades têm em comum a ocorrência do fenômeno de Renault. E a presença de úlcera digital já nos indica um fenômeno de Renault provavelmente secundário. Então, na esclerose sistêmica, o que a gente tem que procurar de estigmas clínicos que às vezes estão escondidos, né? Então, a presença de telangiectasias, como nesse caso em mucosa, em palma das mãos, a presença de úlceras digitais, como eu disse, indica um fenômeno de Renault secundário, e como no caso da paciente, a mão esclerodérmica, como a mão em garra, como o Dr. André apresentou no caso, aqui bem típico, uma mão em garra, né, que não faz nem extensão nem flexão, e uma face discretamente já com afilamento labial. Quando a gente, ainda na pneumonia intersticial de padrão não específico, outra doença associada é o Sjögren, né? E aí a gente vai procurar alteração da mucosa, como essa língua sem papilas, né? Aumento da região da paratiroide, indicando talvez uma parotidite crônica, e às vezes pode estar associada a vasculite de pequenos vasos, como a gente vê nessa foto, uma púrpura palpável. E as miopatias? Também associada à pneumonia não específica, e aí o que vamos procurar de estigmas clínicos? Pápulas de Gottron ou heliótropo, nessa foto Gottron, né? Sinais de mãos de mecânico, que às vezes é muito discreto, como nessa imagem, um discreto espessamento cutâneo nos dedos, e nessa imagem que já é um pouquinho mais evidente. E quando a gente se depara com doenças vasculares pulmonares? Então, como nessa imagem eu tenho um TEP grande, o que eu vou procurar de estigma clínico? Por exemplo, o livedo racemoso, que nos faz pensar em síndrome antifosfolípide. Quando eu tenho hipertensão arterial pulmonar, eu posso ter na tomografia um alargamento do tronco da artéria pulmonar, mais específico, mas pode ser um indicativo. E aí as principais doenças reumáticas associadas é a esclero, doença mista e lúpus. E quando acontece hipertensão pulmonar, elas também costumam ter fenômeno de Renault importante. Esse fenômeno de Renault geralmente assimétrico também nos sugere mais fenômeno de Renault secundário. E nessa imagem, um puff hands que é bastante típico ou da esclero na fase inicial, na fase edematosa, ou da doença mista. E quando nós temos evidência de capilarite, então nessa tomo a gente vê um infiltrado no meio perimbroncovascular mais central, né, que sugere hemorragia alveolar, e aí a gente vai procurar outros sintomas ou outros estigmas de vasculite, como vasculite de pequenos vasos em pele, ou alteração renal ou neurológica. Então, no nosso caso clínico, era uma mulher, ela tinha um vidro fosco na tomografia, e o que mudou o rumo do diagnóstico dela, né? Foi visto espessamento cutâneo. Então, espessamento cutâneo foi feito o diagnóstico de esclerose sistêmica. E aí, falando de esclerose sistêmica, quais são os principais acometimentos pulmonares? Geralmente intersticial, com pneumonia não específica, em 70% dos casos, e vascular, com hipertensão arterial, com hipertensão pulmonar, às vezes arterial, às vezes as outras formas, né? Então, o acometimento pneumopatia intersticial pode acontecer
em até 90% dos pacientes com esclero, mas geralmente alteração funcional mesmo, em cerca de 40%. Lembrar os fatores de risco, então, a doença difusa, de acometimento cutâneo difuso e precoce, então, com menos de 3 a 5 anos de evolução, e os anticorpos associados ao anti-esclero 70 e o anti-THDO. Lembrar que essa paciente ela tinha uma doença difusa e uma doença precoce, mas a doença dela não foi pneumopatia intersticial. É sempre muito importante a gente fazer o screening desses pacientes com prova de função pulmonar completa e avaliar a extensão tomográfica, porque ela representa 30% das causas de óbito desses pacientes e tem uma sobrevida média de 5 a 8 anos, se não tratado. Lembrar, então, nessa primeira imagem, uma pneumopatia intersticial de padrão não específico, mas lembrar que os pacientes com esclero, eles têm, com mais de 90% dos casos, doenças do refluxo gastroesofágico, que dá esse padrão mais assimétrico e peribroncovascular. E a hipertensão arterial pulmonar, ela é menos frequente, acontece em cerca de 12% dos pacientes, mas também é importante porque representa 25% dos óbitos. E no screening, o que a gente costuma ver é uma redução da troca gasosa, então deve ser reduzido, mas com uma capacidade vital forçada normal. E o que mais chama atenção é uma sobrecarga de ventrículo direito. Então, clinicamente, isso se manifesta com edema periférico, e quando a gente faz o ecocardiograma, a gente vê a sobrecarga de câmaras direitas, dilatação do ventrículo direito, além da TSF aumentada. E a elevação do BNP e ProBNP, que indica um estresse volêmico desse miocárdio, né? E não tem vidro fosco na tomografia, então essa paciente já, a hipertensão arterial pulmonar não seria a principal hipótese para ela. Mas tem que ser uma preocupação sempre de um paciente com dispneia no pronto-socorro, uma vez que os pacientes com doença reumática representam 25% dos casos de hipertensão arterial pulmonar. E o acometimento cardíaco? O acometimento cardíaco também é prevalente na esclera, em estudos de necrópsia até 80%, mas também a regra de 1/3, cerca de 1/3 tem significado clínico. Isso pode se manifestar como insuficiência cardíaca congestiva, disfunção diastólica ou arritmia. E também é a terceira causa, depois de doença pulmonar intersticial ou hipertensão arterial, de óbito. Lembrando que os fatores de risco são pacientes mais idosos, geralmente negros, o que foge um pouquinho da nossa paciente, mas também com doença cutânea difusa, envolvimento pulmonar, miosite e de anticorpo também, anti-esclero 70, anti-RNA, anti-THTO e o 3-RNP. E presença de artrite tendíneo ou vasculopatia na capilar, mas capilar todas vão ter praticamente alterada. Lembrar que, assim, às vezes, a disfunção diastólica, ela não é muito valorizada, mas ela está intimamente ligada à mortalidade desses pacientes. Então, a linha vermelha mostra pacientes com disfunção diastólica no baseline e no segundo gráfico na evolução, e a linha azul, pacientes sem disfunção diastólica. Então, a gente vê que impacta de maneira importante na mortalidade ter apenas a disfunção diastólica. Esse gráfico é só para mostrar que, de uma coorte dinamarquesa, que os pacientes com esclero, eles têm maior risco de qualquer acometimento cardiovascular, desde hipertensão pulmonar, fibrilação atrial, distúrbios de condução, pericardites, trombose. Então, deve ser sempre uma preocupação nos pacientes com esclero. E nesse caso clínico, então, nós temos uma mulher jovem com dispneia aguda, insuficiência renal aguda e vidro fosco na tomografia. E aí, a primeira pergunta foi, qual é a hipótese diagnóstica? Síndrome pulmão-rim, COVID-19, TEP ou edema agudo pulmonar hipertensivo. Essa paciente poderia ter qualquer uma das opções. Então, poderia ser COVID, claro, nessa fase de pandemia que a gente está, poderia ser COVID. Mas ela tinha estigmas clínicos de esclero. Então, a nossa hipótese tem que ser baseada nisso.
Então, poderia ainda assim ser COVID, descompensando uma doença pulmonar intersticial ou uma miocardiopatia, sim, ainda assim poderia ser alguma dessas opções. Mas o que chamava muito a atenção, essa paciente estava em emergência hipertensiva, tinha uma anemia hemolítica microangiopática e uma insuficiência renal com potássio baixo. Então, diante disso, a principal hipótese diagnóstica é um edema agudo hipertensivo, levando a dispneia, secundária a uma crise renal esclerodérmica. Então, a gente discute a pergunta 2, COVID é o principal diagnóstico mesmo com PCR na secreção traqueal negativo? A sensibilidade do PCR na secreção traqueal, a gente sabe que é maior do que o de nasofaríngeo, então deixa de ser o principal diagnóstico, né? A biópsia renal é imprescindível, não quando o quadro é típico, como dessa paciente, não é necessário biópsia renal, e o uso de corticoide é contraindicado. Então, a resposta correta é a presença de esquizose, que a hipertensão reduz a probabilidade de diagnóstico de COVID. E a pergunta 3, microangiopatia trombótica por PTT seria uma hipótese diagnóstica? É sempre um diagnóstico diferencial muito difícil de crise renal esclerodérmica, mas nesse caso, o próprio contexto clínico do paciente ter esclerose sistêmica fala com, e essa paciente não tinha febre, não tinha púrpura e não tinha sinais neurológicos, que acontecem em 90% dos pacientes com PTT. E ela não tinha trombocitopenia, que é um dos principais, né, acometimentos, né? Eventos trombólicos secundários à síndrome antifosfolípide dificilmente levaria a um vidro fosco difuso. Endocardite, essa paciente não tinha outros fatores de risco, ela não tinha febre, que é extremamente prevalente, e ela estava hipertensa, falando contra um edema agudo cardiogênico, né? Então, esclerose sistêmica com crise renal esclerodérmica é a hipótese correta. Então, crise renal esclerodérmica. 5 a 12% dos pacientes com esclero, na nossa coorte é menos de 5%. O que é fator de risco? Doença precoce, com menos de 3 a 5 anos, lembrar que nosso paciente tinha meses de evolução, forma difusa e rapidamente progressiva, então lembrar também que a nossa paciente, ela tinha uma forma rapidamente progressiva, ela já tinha mão em garra com 4 meses de doença, né? Atrito tendíneo e sinovite, lembrar que antes do quadro cutâneo ela já tinha uma queixa de restrição articular. O uso de glicocorticoide em doses baixas, inclusive acima de 7,5, está ligado à ocorrência de crise renal esclerodérmica. E de anticorpo, o principal anticorpo é a presença do anti-RNA polimerase 3, que apesar de raro na esclero, menos de 10%, ele tem um valor preditivo negativo de 98% para a crise renal. Então, é importante relacionado à doença, né? E talvez ele esteja ligado à fisiopatologia da doença com o aumento da expressão de receptores de endotelina. A nossa paciente não tem RNA polimerase 3 porque a gente não faz aqui na vacina. Em relação à fisiopatologia da crise renal, basicamente é uma vasculopatia, que é um dos pilares da fisiopatologia da esclero, né, levando à isquemia. Então, eu tenho uma vasculopatia arterial literante, levando à ativação de células endoteliais, redução da perfusão renal, então com isquemia renal. Em resposta, o aparelho justaglomerular aumenta a produção de renina, levando a maior vasoconstrição e piora da perfusão. Então, como eu tenho essa ativação de células endoteliais, eu ainda formo microtrombos, tanto de fibrina quanto de plaquetas, levando à anemia hemolítica microangiopática, que é a destruição dessa hemácia quando ela passa por esse vaso ocluído, né? Então, a crise renal tem 5 pilares, né? A presença de hipertensão, a insuficiência renal oligúrica, lembrando que é por redução de perfusão renal, as lesões de órgão-alvo da emergência hipertensiva, como retinopatia, encefalopatia, insuficiência cardíaca ou pericardite aguda. Em 50% dos pacientes, anemia hemolítica com microangiopatia e plaquetopenia, e a gente vê isso igual no nosso paciente com esquizócitos, aumento de HDL, consumo de apitoglobina e reticulocitose. E, quando é o caso atípico, e esse paciente tem que biopsiar, a presença de uma citopatologia atípica. Então, lembrando que a nossa paciente tinha hipertensão, insuficiência renal oligúrica e anemia hemolítica, não foi biopsiada e não tinha outras lesões de órgão-alvo. Então, o que é uma histopatologia típica? É isquemia glomerular, trombose vascular trombótica, como nessa imagem, a
a lesão em casca de cebola, né, que é uma hipertrofia concêntrica da arteríola pulmonar, inicialmente um depósito de material mucoide e fibrose da adventícia. O tratamento é com inibidor da enzima conversora de angiotensina, isso mudou a evolução da doença, reduziu a mortalidade de 85% para 15% a 25%, mas ainda é uma doença grave. Lembrar que não previne a crise, então não adianta dar IECA antes do paciente desenvolver crise renal. Inclusive, pacientes que já usavam IECA parece que têm uma mortalidade maior quando desenvolvem a crise. A droga de escolha geralmente é captopril, em doses crescentes, e o objetivo é normalizar a PA em 72 horas. E como plano refratário, bloqueador de canal de cálcio, diurético e inibidor de endotelina podem ser usados. O prognóstico, como eu falei, melhorou muito, mas ainda é uma doença grave. 60% tem uma coevolução, considerada coevolução quando não fica em diálise permanente ou quando não vai a óbito. Mas ainda assim, cerca de 25% permanecem em insuficiência renal terminal com necessidade de diálise e 30% vai a óbito. Então, a sobrevida hoje, atualmente no primeiro ano é de 80%, mas ainda de 60% em 5 anos. O transplante renal só é indicado depois de 1 ano e meio a 2 anos, porque, dependendo da cor, cerca de 10% até metade dos pacientes, 10% até metade dos pacientes podem recuperar a função renal. Então, a gente tem que esperar a evolução antes de indicar o transplante, e a recorrência da crise renal no rim transplantado é bem baixa. Então, a nossa pergunta 4. A biópsia renal é patognomônica? Não, ela é típica, mas ela não é patognomônica. O que é típico é a hipertrofia em casca de cebola e a microangiopatia trombótica. O envolvimento cutâneo rapidamente progressivo e o atrito tendíneo são fatores de risco de gravidade, mas o anticorpo, o anticentrômero, não. É geralmente o esclero-70, RNA polimerase 3 ou THTO. Para a esclero de uma maneira geral, e o RNA polimerase 3 para crise renal. Não está indicado transplante renal nesse momento, porque parte dos pacientes vai recuperar a função renal. Então, a escolha ao tratamento padrão é captopril, devendo se manter terapia mesmo na disfunção renal, com dose máxima podendo chegar a 300, 450 mg, conforme a tolerância da PA. E aí, a nossa pergunta 5, a pneumopatia intersticial está mais associada à forma cutânea difusa, não a limitada, e a hipertensão pulmonar está associada à forma cutânea limitada, mais do que em relação à difusa. Vamos lá B. O achado do vidro fosco em pacientes com esclerose sistêmica implica acometimento pulmonar pela doença. Bom, no nosso caso é um exemplo disso, foi congestão pulmonar, então nem sempre é acometimento intersticial pulmonar. Não há benefício em utilizar imunossupressão, ciclofosfamida ou micofenolato na fibrose pulmonar ocasionada pela doença. Há benefício, muda a mortalidade desses pacientes, muda a evolução clínica na fibrose pulmonar. Não há benefício na crise renal esclerodérmica. Então, o nosso paciente começou ciclofosfamida por quadro de fibrose cutânea e não por quadro de crise renal esclerodérmica. Então, a resposta correta é no screening de desenvolvimento pulmonar, sempre utiliza tomografia de tórax, prova de função pulmonar completa, o eco, e o NT-proBNP para ver hipertensão pulmonar e os demais para ver interstipatia. E aí agora o Dr. Bruno vai falar um pouquinho mais sobre o diagnóstico diferencial de vidro fosco na tomografia. As condições. Bom dia, obrigado pelo convite, agradecer aos departamentos de clínica médica e de reumato para participar dessa reunião. Eu fiquei convido de falar do diagnóstico diferencial das áreas em vidro fosco na tomografia e o contexto da Covid-19. Então, nunca se falou tanto em vidro fosco em tempos de Covid, às vezes tem comentado que às vezes o paciente chega no consultório falando minha tomografia está com vidro fosco. Ele nem sabe o que significa, mas ele conhece o termo. Então, só para reforçar a importância desse padrão tomográfico aí nesses tempos de pandemia. Então,
importante inicialmente a gente conceituar o que é opacidade de vidro fosco na tomografia. Então, o vidro fosco é uma situação em que existe um aumento da densidade do parênquima pulmonar, como a gente pode ver aqui. E diferentemente da consolidação, em que a gente, na área de consolidação, a gente não vê os brônquios e os vasos ali ao redor, na região, no vidro fosco a gente consegue visualizar os brônquios e os vasos aqui na região. Então, digamos que a consolidação é uma forma mais avançada assim, em comparação ao padrão do vidro fosco. E o vidro fosco ele pode ser formado por preenchimento alveolar, incluindo edema, sangue, células inflamatórias, ou eventualmente ele pode se relacionar a um colapso alveolar parcial, né, uma pequena atelectasia, ou eventualmente pode estar relacionado por aumento do volume de sangue, às vezes por redistribuição do sangue do parênquima pulmonar, e muitas vezes esses mecanismos eles estão atuando de maneira isolada ou combinadas. Para o diferencial das áreas de vidro fosco na tomografia, a Ana já falou bastante na apresentação dela, é importante a gente avaliar a questão das manifestações extrapulmonares, então, acometimento cutâneo, acometimento articular, que vão falar, por exemplo, a favor de uma doença autoimune. É importante a gente avaliar exposições ambientais e ocupacionais, o uso de drogas, principalmente drogas recentes, ou eventualmente até que o paciente ainda esteja fazendo uso, que podem determinar eventualmente lesão pulmonar. É fundamental a realização de pesquisa laboratorial de autoimunidade, fator reumatoide, por exemplo. Além disso, outras avaliações importantes, a gente identificar onde essas áreas de vidro fosco estão localizadas na tomografia, se elas são mais em regiões superiores, inferiores, são mais centrais ou mais periféricas, a presença de alterações tomográficas associadas, por exemplo, derrame pleural. E por que é importante isso? Porque a etiologia, a definição da etiologia vai levar a tratamento e prognósticos diferenciados, por isso que é fundamental a gente tentar chegar ao máximo possível, ou estreitar ao máximo possível o diagnóstico diferencial das alterações em vidro fosco. Existem várias potenciais etiologias para essas alterações em vidro fosco, desde pneumonia bacteriana, pneumonia viral, a pneumocistose, principalmente aí relacionada ao HIV, a pneumonia intersticial não específica, como a Ana comentou, a pneumonia intersticial descamativa, a pneumonia em organização, pneumonite de hipersensibilidade, edema pulmonar, destacando aí o caso que foi apresentado aí pelo André, hemorragia alveolar, toxicidade por drogas, proteinose alveolar e a própria pneumonia eosinofílica. Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas etiologias a seguir. Então, agora, nesse ano, a gente tem falado bastante da Covid-19 como um dos principais diferenciais para a alteração em vidro fosco na tomografia. Só que, apesar de existir um padrão que é mais típico da Covid-19, o que a gente foi vendo ao longo do tempo, tanto por experiência própria quanto nos estudos em diversos países, é que a apresentação tomográfica ela é bastante variável e ela tem uma baixa especificidade. Obviamente que a chance de Covid-19 representar aquele padrão tomográfico ela vai depender da probabilidade pré-teste. Por exemplo, se aparece um indivíduo com vidro fosco aqui no Brasil, por exemplo, nesse momento, a chance de Covid-19 é alta, mas, por exemplo, em países onde a incidência nesse momento se reduziu bastante, por exemplo, na Nova Zelândia, a chance de ser Covid-19 ela é mais baixa. Existe um padrão tomográfico mais típico, que é esse padrão de áreas em vidro fosco, predominando em regiões posteriores, mais periféricas. São lesões salteadas, alternando-se áreas de parênquima normal com áreas alteradas. Esse é o padrão tomográfico mais típico para a Covid-19, mas ele não tem uma especificidade alta, existe um amplo diagnóstico diferencial
para esse tipo de acometimento, inclusive outras pneumonias virais. E aqui, por exemplo, um outro paciente com Covid-19 que, diferentemente desse aqui, as alterações eram mais contínuas na periferia do parênquima pulmonar, já formando até umas áreas mais densas de consolidação, só para reforçar um pouco essa apresentação tomográfica variável. Existem outros aspectos menos comuns, como, por exemplo, acometimento de lobos superiores, envolvimento do eixo peribroncovascular, do acometimento em árvore em brotamento, cavitação, pneumotórax e pneumomediastino. E lembrar que o que se observou também é que os eventos tromboembólicos são mais frequentes em associação à Covid-19. Então, aqui é um indivíduo já com lesões mais em lobos superiores, já em áreas, alternando áreas em vidro fosco, com áreas em consolidação. Aqui um outro indivíduo que apresentava um padrão mais ao longo do eixo peribroncovascular, alterações mais centrais. Aqui um indivíduo que apresentou um pneumotórax à esquerda, não associado à ventilação mecânica. Um outro indivíduo com diagnóstico confirmado que tinha um padrão de árvore em brotamento, que são esse acometimento bronquiolar pela doença, esses micronódulos que são muito relacionados às micobacterioses, inclusive a tuberculose. E aqui, um paciente que a gente acompanhou, que é um indivíduo que desenvolveu um quadro de Covid-19 e um tromboembolismo pulmonar, como a gente pode ver aqui por essa falha de enchimento aqui no artéria pulmonar. Um outro aspecto importante é que existe uma dificuldade importante do diagnóstico quando a Covid se sobrepõe a uma doença intersticial de base, que é um paciente com histiocytose de célula de Langerhans, que tem áreas císticas difusas, e acabou desenvolvendo um quadro de Covid com essas áreas em vidro fosco sobrepostas a esse acometimento intersticial de base. Bom, em relação às pneumonias virais, o diferencial principal aí é com vírus influenza. O quadro clínico é variado, mas o que se observa é que os sintomas de vias aéreas superiores são mais comuns e a anosmia é menos comum comparativamente à Covid-19. A presença de consolidação é mais frequente, como a gente pode ver aqui nesse paciente, e é mais comum haver derrame pleural e ter um acometimento mais central em comparação à Covid, mas do ponto de vista prático é muito difícil diferenciar da Covid-19 e a gente vai acabar diferenciando pela pesquisa direta dos vírus. A pneumocistose, que está relacionada ao contexto de imunossupressão, principalmente o HIV positivo. Diferentemente da Covid, ela tem uma evolução mais subaguda ao longo de semanas e o padrão, em geral, com acometimento em vidro fosco mais difuso, pegando vários lobos pulmonares, muitas vezes com predomínio em lobos superiores, e a presença de cistos e pneumotórax é mais frequente, são mais frequentes em comparação à Covid. A pneumonia intersticial não específica, que a Ana também falou bastante, em metade das vezes ela está associada à doença autoimune, por isso que é importante, quando a gente identificar esse padrão, fazer uma pesquisa tanto do ponto de vista clínico quanto laboratorial, né, para a identificação de manifestações extrapulmonares e os exames de autoimunidade. Então, aqui, um paciente com nojo mecânico, um outro paciente com heliótropo. E esse é o padrão clássico associado à pneumonia intersticial não específica, um acometimento predominante basal, mais periférico, com áreas em vidro fosco, muitas vezes com bronquiolectasias de tração, o bronco acaba sendo tracionado pelo processo inflamatório fibrosante. E uma característica importante é que a gente pode identificar essa região subpleural polpada, fica uma linha de parênquima preservada aqui na periferia, isso é muito característico da pneumonia intersticial não específica. A Ana também falou da esclerose sistêmica progressiva, né, do padrão bronquiolocêntrico, em que a gente observa áreas ao longo do eixo peribroncovascular, muitas vezes alternando-se com áreas de parênquima pulmonar normal. Não se sabe exatamente se na esclera especificamente se tem uma relação
com a atividade da doença está diretamente relacionado aos episódios de microaspiração que são mais frequentes, ou se são ambos os fatores desencadeantes. Pode haver também um padrão de pneumonia intersticial não específica, né, com vidro fosco predominante em base, e frequentemente a gente observa uma dilatação esofágica importante associada ao acometimento do esôfago pela esclera. Um outro padrão importante é a pneumonia intersticial descamativa, que é uma doença, na maioria das vezes, relacionada ao tabaco, mas ela pode estar relacionada também a colagenoses, principalmente artrite reumatoide e esclerose sistêmica. O que a gente observa é um pigmento acastanhado nos macrófagos, na histologia. Na grande maioria das vezes, esse diagnóstico é estabelecido por biópsia, com uma grande exudação desses macrófagos, e tem uma evolução muito arrastada ao longo de vários meses. A gente observa o padrão em vidro despolido predominando nas regiões inferiores, muitas vezes com ocorrência de lesões císticas e eventualmente até de enfisema associadamente, principalmente nos tabagistas. Outra etiologia importante é a pneumonite de hipersensibilidade, que é uma doença desencadeada na grande maioria das vezes por exposição a agentes orgânicos, principalmente aves, mofo, travesseiro de pena. Em geral, também tem uma evolução mais arrastada, né, diferentemente das infecções virais, e é uma doença que tem um padrão tomográfico bastante variável, mas muitas vezes existe um predomínio ao longo do eixo peribroncovascular, pode ser difuso ou com predomínio apical, com nódulos centrolobulares, muitas vezes em vidro fosco, como a gente pode ver aqui, e um outro achado tomográfico bastante característico da doença, que muitas vezes está relacionado ao acometimento de pequenas vias aéreas, é esse padrão em mosaico, onde a gente observa áreas de diferentes atenuações, essa área de aprisionamento aéreo, alternando-se com áreas do vidro despolido. E só para reforçar o caso que o André apresentou, o quadro de edema pulmonar, frequentemente associado à ortopneia, dispneia paroxística noturna, com ou sem antecedente de cardiopatia, às vezes até de insuficiência renal, também pode desencadear edema pulmonar. A gente observa essas áreas em vidro fosco, muitas vezes com consolidação ao redor do eixo peribroncovascular, pode haver o derrame pleural bilateral, e muitas vezes com septos interlobulares espessados, e é um padrão em relação ao parênquima muito parecido com a hemorragia alveolar. Além disso, tem a proteinose alveolar, que é uma doença mais rara, mas que tem um aspecto tomográfico bastante característico, que pode ser idiopática ou secundária a neoplasias hematológicas, exposição acílica, por exemplo, e que existe uma deposição do material lipoproteico, né, que é o próprio surfactante, por acometimento dos macrófagos que não degradam esse surfactante que é produzido, e ele acaba se acumulando no interior dos alvéolos. E o padrão clássico é esse padrão de pavimentação em mosaico, que são áreas com septos espessados, com vidro fosco no interior, com um acometimento bastante difuso, como a gente pode ver aqui nesse indivíduo. E o tratamento padrão é uma lavagem pulmonar, geralmente unilateral, que vão se injetando vários litros de soro fisiológico, a gente recolhe esse material, inicialmente ele sai bem mais denso e ao longo das lavagens ele vai clareando. Esse é o tratamento clássico. E por último, a toxicidade por drogas, uma lista cada vez maior, tanto quimioterápicos quanto não quimioterápicos, e mais modernamente os imunoterápicos para tratamento, aí, por exemplo, de neoplasias e até de doenças autoimunes. Habitualmente tem uma relação temporal entre o uso da droga e a ocorrência dos sintomas. E o padrão é bastante variado, mas pode ocorrer a presença de vidro fosco, como a gente vê nesse indivíduo com artrite reumatoide, com o uso de metotrexate, que desenvolveu essas áreas de vidro despolido mais centrais ao longo do eixo peribroncovascular. Esse indivíduo foi submetido a uma biópsia transbronca e foram identificados esses granulomas na biópsia transbronca. E aqui, só para reforçar que existe esse site que foi desenvolvido por um francês, que é o Pneumotoxin, onde existe a lista de todas as drogas
potencialmente causadores de doenças pulmonares. Então, como mensagens, o vidro fosco na tomografia tem um diferencial amplo. Buscar a etiologia é fundamental, porque o tratamento e o prognóstico são variados. É fundamental fazer uma avaliação clínica detalhada e identificar o contexto epidemiológico do indivíduo. Importante avaliar as alterações tomográficas associadas. O COVID não tem um padrão específico, o padrão tomográfico é bastante variável e, eventualmente, podem ser necessários o lavado broncoalveolar e biópsia para se confirmar o diagnóstico. Obrigado. Pessoal, vamos colocar ali. A gente queria agradecer, então, os palestrantes, o doutor Bruno, a doutora Ana Paula, o André, e a gente está um pouquinho em cima da hora, mas a gente pode abrir para uma ou duas perguntas, se alguém quiser fazer pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta, pode fazer pelo chat aqui, ou pode também fazer ao vivo. Eu gostaria só de fazer uma observação. É impressionante que uma paciente com crise renal seja encaminhada com edema agudo hipertensivo. Alguém tem que perceber que essa paciente tem uma doença de pele. Uma moça jovem que desenvolve garra, crepitação tendínea, sinovite e insuficiência renal, chegar em edema agudo hipertensivo. Ela teve muitos sinais antes para se avaliar, mesmo numa pandemia. Então, e a cataroscopia permeal, que mostrou ser naquela, ajudaria bastante, porque no quadro pneumológico se pensa ter alguma coisa reumatológica. A cataroscopia nas manifestações agudas muito intensas tem parecido muito alterada. Pelo que você me mostrou, André, muito vaso alargado, muita microhemorragia, não era uma deleção, era uma cataroscopia francamente ativa. Que a gente vê em quadros muito agressivos e que essa paciente praticamente era visual a alteração dela. Para ter aquilo que você mostrou, você olhando a cataroscopia dá para ver. Mas acho que, do ponto de vista reumatológico, ela deve ter sido vista por um não reumatologista para prescrever sucupira para isso. Tem que ser um não reumatologista, mas a possibilidade de diagnóstico anterior foi muito grande. Deixaram realmente o Fabion muito além do que devia. Na hora de fazer o diagnóstico, a gente fez, felizmente, tratou e a paciente está melhor. Então, assim, só falando que o Percival comentou, que, na verdade, num paciente com um quadro de hipertensão grave, como ela tinha, acho que assim, no exame clínico, a gente já viu várias vezes, né, o nosso paciente chegando no pronto-socorro. Então, assim, apesar da raridade, a esclerodermia deve ser pensada e lembrar que se você introduzir o captopril, a resposta é bastante importante, pode reverter. Então, acho que é importante essa observação da crise esclerodérmica, que, na verdade, há 30 anos atrás era mais frequente na esclero, depois praticamente desapareceu, a gente não via mais esclero com crise esclerodérmica, e nos últimos 2 anos a gente tem visto mais frequentemente a crise esclerodérmica. Então, acho que é bastante importante a gente falar como o Percival falou, de observar nesses pacientes. Tem uma pergunta aqui para a doutora Lupino, primeiro falando que foi excelente a apresentação, e Lupino falou da não prevenção do IECA para a crise renal, mas numa paciente hipertensa com esclero, essa seria a melhor opção terapêutica? E qual o valor dos inibidores da angiotensina? Uma
paciente com esclera e hipertensa, eu acho que ele tem que lembrar que ela ainda tem outros acometimentos, como geralmente o fenômeno de Renault, úlcera digital. Então, assim, geralmente a escolha são os bloqueadores de canal de cálcio. Existem alguns estudos menores que talvez o bloqueador de canal de cálcio possa ter algum papel em prevenir a crise. Então, acho que a primeira escolha para paciente hipertensa seria os bloqueadores de canal de cálcio. E a segunda coisa é lembrar que a crise renal, ela acontece geralmente na paciente com doença precoce, que acabou de iniciar, nas pacientes mais jovens. Então, nos pacientes hipertensos que já têm esclero de longa data, eu acho que não precisa se descartar os inibidores da angiotensina como uma opção terapêutica. Então, mas se é um paciente de risco ainda de crise renal, a depender do anticorpo, do tempo de evolução, eu acho que talvez tentar evitar e escolher outros mecanismos, como o bloqueador de canal de cálcio, o diurético, e a gente costuma evitar também o bloqueador de beta-bloqueador por causa do fenômeno de Renault. Acho que é isso. Qual o valor dos inibidores da angiotensina? Dos inibidores de angiotensina. Eles podem ser usados também como segunda opção quando a gente atinge dose máxima do IECA, e a gente pode tentar associar inibidores de angiotensina. Não tem nenhum estudo comparativo com os dois. A maioria dos inibidores de angiotensina tem meia-vida longa, e a escolha do captopril é principalmente pela meia-vida curta e fácil ajuste de dose, né? Então, seria isso. A crise renal normotensa, sobre a crise renal esclerotérmica com normotenção, existe algum sinal para detecção precoce? Então, a crise renal, o sinal mais precoce para detecção é a hipertensão. Quando ela é normotensa, talvez essa seja uma das razões de pior prognóstico, e a gente demora mais para fazer o diagnóstico. Mas acho que a insuficiência renal, um sedimento urinário não muito ativo, talvez com um pouco só de proteinúria, e presença de sinais de microangiopatia, tipo anemia hemolítica ou plaquetopenia, a gente deve se atentar para isso. E, de novo, para quem é paciente que vai ter crise renal. Então, é muito diferente uma idosa que começa uma insuficiência renal, com 20 anos de doença, e uma paciente jovem que acabou de ter o diagnóstico e que tem RNA polimerase 3. Então, acho que prestar atenção quem é o paciente que você está analisando que começa a desenvolver uma insuficiência renal. Só uma coisa, porque até concordando contigo, lembrar que hoje, embora a gente não faça aqui, o RNA polimerase 3 é feito laboratorialmente fora, como nucleolítico. Então, no screening dos pacientes com esclerose sistêmica, uma paciente jovem com esclero difusa nos primeiros anos de doença, você tendo RNA polimerase 3, você vai seguir pelo menos os 2 primeiros anos fazendo uma creatinina a cada 2, 3 meses, que esse é o paciente de risco. E tendo RNA pol, você já pode pegar muito mais precocemente, mesmo que não tenha pressão alta, quando começa a piorar a função renal sem causa aparente, junto com a anemia, que é o que a gente vê. Então, tem um nicho e agora tem um anticorpo, que é o que ajuda lá fora. E aqui no nosso ambiente, quando a gente não tem a RNA polimerase 3, lembrar que os anticorpos específicos da esclero, geralmente eles são mutuamente exclusivos. Então, se o paciente tem esclero 70 positiva, ele não vai ter RNA polimerase 3. Se ele tem síndrome, ele não vai ter RNA polimerase 3, nem esclero 70. Então, quando a gente encontra um fã sem esclero 70, sem síndrome, e lembrar que a RNA polimerase 3 não é nuclear, ele é um fã que às vezes vem baixo título e às vezes pontilhado. Se for um quadro típico, rapidamente progressivo, tudo isso pode representar a RNA polimerase 3, quando a gente não tem a exposição, que foi o nosso caso, no caso. E acho que também é muito comum essas pacientes, como elas começam a ter artrite, e algumas vezes no início você não tem espessamento, você tem mais um edema difuso, ou aquele edema,
o pessoal costuma fazer diagnóstico, como foi feito nela, de artrite reumatoide ou de lúpus, e é muito comum eles darem corticoide. E isso pode piorar e desencadear a crise esclerodérmica. Então, acho que também isso é importante comentar, que no caso dela não aconteceu, mas isso pode ocorrer. Então, acho que não tem mais perguntas. Então, eu queria novamente agradecer os palestrantes, o residente André, o doutor Bruno e a doutora Ana, e encerrar a reunião. Muito obrigada. Até logo.